Fala galera, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Papo de Base. Eu sou o Jean e ao meu lado está ela, Isabela. Ei, gente! Muito bom estar aqui para a gravação de mais um episódio e vamos ver o que Deus escreveu para o papo de hoje. O papo de hoje está incrível, viu? Nós trouxemos uma pessoa que faz parte do ensino, da intercessão, é líder de célula, participa do serviço, quarto de guerra aqui da igreja. Se você não sabe, você precisa conhecer. É bibliotecária e tem conhecimento demais para transbordar nas nossas vidas hoje. Então o papo tá bem legal. Mas, como se não bastasse, veio mais uma pessoa. Quem que é? É isso mesmo. E temos também uma pessoa muito querida, conhecida por muita gente aqui na igreja, que já nos auxiliou em vários departamentos, hoje serve no apoio, adora crianças, é professora, tem uma experiência incrível com Deus, uma história linda para compartilhar e também fez uma ação muito legal, que é o nosso papo de hoje. Quem tá aqui? Com vocês, Sabrina e Carol! se apresentem pra gente, meninas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, sentado nessa mesa tão especial. As pessoas com quem eu viajei, a gente foi fazer uma missão transcultural. É uma honra estar com vocês. Eu amo muito vocês. É uma honra estar com o Jean, que é esse líder incrível da base de jovens. Já me apresentou, né? Eu sou a Sabrina, eu sou bibliotecária, eu sou crente há 21 anos. Pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu já sou consagrada missionária há 14 anos. Olha só, nós É vamos querer muito entrar nisso aí, hein? tempo, muito tempo. Eh, e faço diversas coisas. Onde o Senhor manda estar, eu tô. E onde Já você faz. faço, onde vimos a necessidade, atendemos ela. Bem. E você, Carol? Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência que marcou a minha vida e eu tenho certeza que das meninas também. E poder falar disso aqui para as pessoas é um prazer. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos por vocês estarem aqui. E para contextualizar vocês que estão assistindo um pouco do que vai acontecer aqui, essas três meninas que aqui estão, elas foram enviadas em missão para o México. Então, gente, vocês irão conhecer de uma cultura totalmente diferente, pessoas diferentes, falando do amor de Deus para outras pessoas de outro país, ou seja, saindo da zona de conforto, indo para um lugar cheio de desafios. Então, ao decorrer dessa conversa, o nosso desejo é que você possa ser impactado pelo Espírito Santo onde você estiver e vocês possam entender também um pouco mais desse chamado missionário, que é um chamado que é para todos. Então, fique com a gente até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Amém. E antes de chegarmos no ponto-chave, acho que é muito importante a gente contar, as meninas compartilharem sobre a vida delas, até que chegou nesse ponto da viagem, o que aconteceu, como elas conheceram a Cristo também, principalmente. E todo mundo acha que isso é do dia para noite, né? Você dormiu, acordou, virou missionária, vai para o outro lado do Pelo mundo. contrário. A gente quer entender um pouco desse processo. Então, vamos lá. Sabrina, conta pra gente. Você falou que já tem muito tempo no evangelho, né? Como que aconteceu a sua conversão? Quais são as coisas que fizeram com que você tirasse hoje tanto tempo mesmo para estar na presença de Deus, né? Dedicar aí a sua juventude, dedicar os seus dias, as suas horas, né? Poder estar fazendo tanta coisa e você dedica esse tempo todo a aprender mais do Senhor, a compartilhar coisa com pessoas. Então conta pra gente como que foi essa história sua, alguns testemunhos aí no decorrer. Eu Eu não, né. Jesus me encontrou, eu brinco que Jesus me encontrou muito cedo. Ele me encontrou quando eu tinha 7 anos de idade. Venho de uma família totalmente desestruturada, eh, mas prove ao Senhor que tinha uma pessoa que me ensinou o evangelho, que é a minha madrinha. Eu chamo ela de madrinha, porque ela me apresentou na igreja, que é a tia Cida. E quanto que essa mulher foi importante na minha caminhada, eu não posso retribuir o tamanho do amor e do cuidado dela, sabe. Ela também é missionária, a vida dela é entregue ao Senhor desde os 11 anos de idade, e
crescer nesse ambiente foi extremamente importante, porque eu vi uma pessoa totalmente entregue ao Senhor, uma pessoa que cuidava de todo mundo, que se dedicou a sua vida inteira a estar aos pés de Jesus. Então, eu falo que muito do que eu sei, muito da base que eu tenho, vem dela. Então, eu me lembro quando éramos crianças, eu e meus irmãos, a gente levantava cedinho, ninguém nos levava para a igreja, a gente levantava e todo domingo a gente estava na escola dominical. No horário certinho, a gente não faltava um, então era eu e mais meus 2 irmãos que íamos, então a gente estava sempre lá. E ela veio nos cuidando, nos direcionando, trazendo o caminho certo do Senhor, sabe. E então eu eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque o lugar onde eu estou, onde eu cheguei hoje, foi ele. Foi ele usando as pessoas certas no caminho no momento certo, quando a gente precisava mesmo ser encontrado para o Senhor, porque eu creio assim, tem gente que vem mais tarde e acha assim: "Ah, eu perdi tempo", não, tem um tempo para Tempo todas as certo. coisas, sabe. Então, ele me encontrou mais cedo na minha vida, mas eu precisava ser encontrado cedo. Eu precisava, porque senão hoje eu não estaria aqui. Hoje talvez eu não estaria nem viva, pelas coisas que foram acontecendo. Então, tudo que a dificuldade que tinha, eu encontrava o lugar de paternidade no Senhor. Eu encontrava um Deus como pai, encontrava o Senhor como amigo, e fomos vivendo assim, dia após dia, em conhecimento do Senhor. É aquele vazio que só o Senhor pode Sim, preencher, né. só Ele. E é tão interessante isso. Eu gosto muito de gestação, né. Uhum, E a gestação ela tem uma coisa muito interessante, que é a questão de você não escolher, quando você vai estar grávida. Tem pessoas que tentam planejar e são 10 anos tentando engravidar e não engravida, mas a gestação ela vem como um presente, porque a Bíblia fala que os filhos eles são heranças do Senhor. Então é um presente que vem de Deus mesmo. Então a gestação, você não escolhe se é menino, se é menina, quando vai vir, quando vai nascer, o dia. Por quê? Porque é um presente de Deus. Eu sim, acredito que o evangelho é da mesma com forma, certeza. assim como você falou, não é o que você queria, é o que você precisava e quando você precisava, Sim, um presente direto de Deus, né. E o que eu achei muito interessante é a questão de hoje nós falamos para jovens, mas a questão de hoje a gente já começar a olhar que os nossos filhos, eles precisam dessa com referência. certeza. Eles precisam desde cedo olhar para nós e ver em nós Deus. Por quê? Porque existe muitas coisas que nós precisávamos lá atrás e que nós não conseguimos porque nós não Não conhecíamos tinha Deus uma talvez. referência, né, um olhar de não só, como ela falou, de ser a pessoa que levava, mas ter a pessoa que fez o convite, que mostrou o Sim, caminho e fez com aquilo que se tornasse importante para que ela fosse sem precisar que alguém a levasse. Exatamente. Ensinar o filho o caminho que deve andar, sim. né? É um princípio tão grande, tão forte e tão bonito. E a gente já começa esse papo aqui já aprendendo muito, né? Como que é bom ter essas pessoas para nos conduzir, mas ao mesmo tempo quão importante é a gente ser essas Sim. pessoas também que vai conduzir outras pessoas pelo caminho. E me conta só mais um pouquinho. Bom, então começou, ia lá na escola dominical, domingo, comia a Bíblia desde cedo. Em algum momento da sua vida, você já teve um momento que você, se desviou, foi um pouco para longe, a sua fé esfriou? Esfriamento na fé a gente sempre tem. E é preciso dizer isso, porque às vezes as pessoas, elas: "Nossa, tá tantos anos na igreja, tá caminhando o tempo todo", mas esfriamento a gente sempre tem. Isso é uma realidade, daqui a 20 anos eu vou estar falando a mesma coisa para vocês. Mas afastar, não. Eu sempre estive na presença do Senhor. Eu tive uma base muito sólida, então e não apenas porque a minha madrinha me conduzia, mas porque eu também quis o Senhor. Eu me lembro que aos 11 anos eu já tinha já comecei naquele de ler a Bíblia inteira, então eu já vinha deste lugar de comer Bíblia, de ser revelada a palavra, de ler e falar assim: "Meu Deus, que sensacional", mas a adolescência vai chegando, e aí a gente fica pensando em outras coisas, a gente fica pensando nos amigos e nos colegas, só que eu sempre tive este lugar de base muito muito sólida. Então,
quando vinha: vamos sair para algum lugar", alguma coisa assim, eu ficava pensando assim: "Tá, espera aí, mas a minha vida não condiz a O minha decisão ambiente, né. a minha decisão". E mesmo quando eu ia para lugares, estar com os amigos, porque eu já cheguei realmente fui, mas quando eu chegava só os amigos, eles mesmos diziam assim: "Não, ela não bebe, ela não vai fazer isso, ela não se mistura com essas coisas". Então, assim, por mais que existia às vezes um esfriamento, uma vontade de conhecer a vida mesmo, adolescente, curiosidade normal, eu vi que o Senhor me preservou muito. Então, aquela base foi a coisa mais fundamental, sabe, foi realmente o que me fez estruturar na fé para poder falar que hoje eu tenho 20 anos de evangelho. A importância, né, da Bíblia Sim, mesmo, para você estar fundamentado não no que o pastor fala, sim, mas no que o Senhor se revelou a você, né. sim. Conhecer o Deus por ela mesma, né, não É. porque o Isso. outro contou. E você, Carol, quem te apresentou a Cristo? O que te fez ficar firme na fé? Conta pra gente se teve algum momento que você se desviou, como que você retornou, quem foram as pessoas tão importantes para que você estivesse aqui hoje? Então, eu nasci dentro da igreja praticamente. A minha família era, assim, a grande maioria mesmo era cristã. E pra mim, eu brinco que na minha cabeça eu não sei fazer outra coisa num domingo. Sabe aquela cultura de domingo é dia de culto. Então eu não sei ter outra vida. Eu considero que quem me apresentou Jesus foi a minha avó, pelo fato dela ter me criado e ter me conduzido nesse caminho mesmo, tanto em exemplo, quanto ter essa base, como a Sabrina falou, de ter essa base sólida e nesse contexto, assim, de formação mesmo, eu acho que eu trabalho com crianças, então isso me encanta, essa questão de ter ali numa uma fase tão importante da vida, você ser criado nesse ambiente, você ter essa base desde cedo, é muito importante, porque isso cria mesmo parte da nossa identidade, cria a nossa Sim, identidade, né. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum momento de desviar, mas também cito a Sabrina aqui sobre essa questão de esfriamento. A gente tem, né, ao longo da vida, períodos mais Sim. difíceis, mas, sair de fato não. E assim, a minha família, ela ao longo do caminho, muitas pessoas desviaram e tudo mais, coisas que vão acontecendo na vida, mas hoje em dia poder olhar para trás e ver que eu cresci naquele ambiente que onde eu e os meus primos, os nossas conversas, nossas brincadeiras, a gente brincava de igreja, de de batizar. de batizar, de culto, aquela coisa. Então crescer nesse ambiente, ter essa vivência, isso foi muito assim, fundamental para mim. Gente, isso é muito legal, né. Ela tocou num ponto que, assim, buscou uma É, memória minha lá foi a nossa atrás. vivência. Não, Salvando memórias. quando eu era pequeno, gente, pegava latinha, assim, montava bateria, o prato da minha nossa, Sim, e era eu organizado, tinha a galera É, que fazia o Sim, a louvor, quem tinha liturgia. ia pregar. pregar. Eu lembro que eu tinha bonecas, então, tipo assim, ia as mães no culto, tinha toda uma coisa ali, a nossa realidade, porque era o que a gente sim. vivenciava, né, então a gente retratava aquilo nas brincadeiras. E Gente, aí isso que é tá, muito né, a legal. importância novamente de você ter uma referência, você ver aquilo acontecendo, porque para que você pudesse brincar e criar esse cenário, significa que você estava envolvida dentro da Sim, igreja, então era Sim. as cenas que você via. E você gostava, E né. Não é uma gostava, coisa sim. de você ir exatamente. obrigado só, não, eu Não, quero ver não. Eu isso quero estar mesmo. lá. Sim, e essa questão do que o Jean falou do gostar é tão forte que não tinha essa questão de obrigar, não era obrigado. Por vezes até chegava assim, na altura da vida, que na adolescência, coisas que eram mais difíceis ali, a gente muda a cabeça e tudo mais, chegavam a pontos que não precisava ser obrigação, porque assim, era prazeroso você ter aquela coisa, aquele envolvimento ali É, de eu não precisar ter grupinhos de coisas que fazem coisas erradas, porque eu tenho o meu grupo da igreja que a gente faz aquela Sim. coisa assim. Isso aí já marca. toca em outro ponto. Ô, vocês estão trazendo uma profundidade já no início. Por quê? Porque isso que você falou é muito importante, que é a relação de grupos mesmo, onde que a gente assenta, né. Sim. As pessoas que nós nos relacionamos, nós somos influenciados por essas pessoas. Sim, Totalmente.
Principalmente quando nós somos jovens, né. A Sabrina trouxe um pouco, as pessoas já, olhava para você e falava: "Não, a Sabrina não vai fazer isso Não. porque, não é da índole dela, ela é cristã", né. Só que hoje o que que a gente mais vê são jovens se perdendo justamente por causa desses julgamentos. Jovens que se perdem por estar no lugar errado mesmo. Gente, estar em igreja, às vezes, você pode falar: "Não, mas eu cultuo a Deus aqui em casa, eu oro, eu busco", mas você estar nesse ambiente é você se conectar Sim, com pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que sonham os mesmos sonhos, pessoas que querem o mesmo objetivo, que é a Cristo e nada mais. E diferente de vo se você está em outros ambientes, que são ambientes onde que as pessoas só querem fazer o que é pecado, só querem fazer coisas erradas, isso vai te estimular a fazer o quê? As mesmas coisas, sim, né. Você quer se sentir incluído, né, e você Sim, quer e aí não às quer vezes não quer acaba ser aceitando julgado. coisas que não Exato. deveria, e às vezes até deixando de cumprir um papel super importante de nós sermos quem influencia naquele É. meio. Pelo contrário, né, nós somos Sim, sim. influenciados. Eu vou contar uma experiência minha aqui pra vocês. Foi muito forte, né. Eu passei um tempo desviado, longe dos caminhos do Senhor mesmo. Eu queria, assim, se Deus existisse, ele ia me buscar, né, tipo, pra eu ter uma experiência, e a experiência onde eu conto aqui a fundo. Mas, eh, a primeira coisa que eu fiz quando o Senhor me tocou de verdade, é mudar o ciclo, os lugares que eu sim, vivia. Por quê? "Ah, mas eu tô forte e tudo mais, eu vou conseguir influenciar", até que ponto? Até o sim. dia que você não consegue mais Uhum. e, tipo, você vai cair de novo. Então, estar cercado de pessoas que o tempo inteiro nos chama a estar mais próximo do Senhor, é o que nos faz ter força, porque você tem pessoas ali que tá orando pela sua dificuldade, Sim, orando pela sua dor e caminhando junto com você, né. Se um está em pé, ajuda o outro e por aí vai. Gente, essas histórias elas são, assim, muito impactantes, porque ensinam pra gente caminhos, que já foram trilhados e que nós podemos trilhar também. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que é, primeiro, né, nós estamos aqui na igreja base aqui em Belo Horizonte, na Savassi, um bairro onde que passa muitas pessoas, estudantes e tudo mais, principalmente os jovens, e eu quero saber de vocês, como vocês vieram parar aqui. Sim. Primeiro, porque foi daqui que saiu a viagem missionária, né. uhum. Então, como que vocês vieram parar aqui e logo após a gente começa a seguir nesse ponto que eu sei que vocês estão curiosos aí pra saber e eu Isso é também tô. E tem muita história. Nossa, gente, vai ser incrível. Então conta pra gente, um pouquinho aí. Como eu vim parar aqui? Eu comecei a faculdade, né, eu sou de Matozinhos, região metropolitana daqui logo ali, Do lado. e do lado, do ladinho, mas eu vim fazer faculdade, vim fazer biblioteconomia, e aí eu ficava aqui durante a semana e voltava para casa, no final de semana e continuava a congregar onde eu estava antes. Mas o tempo foi passando e o Senhor já me confirmava que meu tempo lá já tinha findado. E assim, a gente desligar do lugar onde você foi alimentado, foi cuidado, assim, sabe, é aquele lugar onde eu amo de paixão, aquela igreja que eu amo, fui muito bem cuidada lá, foi um processo um pouquinho doloroso e eu demorei um pouquinho a me mover, mas chegou um tempo que não dava mais para ficar. Eu estava começando a me sentir muito fraca, espiritualmente falando, porque eu só ia no domingo, e quando eu ia, muitas das vezes eu estava servindo. E é importante servir, mas também é importante sentar e ouvir a palavra, comer da palavra, sabe. E assim, sempre cuidaram muito bem de mim, mas eu precisava tomar também uma decisão de que não tinha. E aí eu vi certas coisas acontecendo e o Senhor fechando alguns lugares, eu falei: "Eu preciso tomar uma decisão". Aí eu conversei com a minha liderança, conversei com a minha família, eu vim debaixo da bênção do Senhor e falei: "Eu acredito que está na hora de eu ir". E foi tão, assim, natural que toda vez que eu falava com as pessoas, elas diziam assim: "Vai minha filha, vai, o Senhor tá mandando, vai". Era Aí Deus falando já, né. sim, sim, mas assim, a gente fica, assim, Receoso, receoso, com a medo gente não por quer largar a casa. não, é, porque é a minha casa, lá é a minha casa. E aí eu fiquei assim,
pensando, pensativa, eu falava com a minha irmã assim: "Nossa, mas não tem ninguém pra falar pra eu não ir". Aí ela brincou comigo e diz assim: "Ah, então não vai não". Eu olhei pra ela, ela me olhou, a gente riu, falou assim: Fran", porque eu sou a Franciela em casa, "a gente sabe que seu lugar é lá. A gente sabe que Deus tá te levando pra lá". Isso foi uma palavra que, sabe, confirmou aquilo que já estava no meu coração. Como é que eu vim parar na Savassi? Eu conversei com a minha madrinha, com a tia Cida, falei: "Não, porque eu queria uma igreja que tivesse culto, que tivesse durante a semana programação, porque eu não quero estar do mesmo jeito que eu estou, porque se é pra isso uma vez só na semana, então continua aqui". Aí ela disse: "Não, então vai pra Lagoinha, porque lá tem culto todo dia". Aí eu falei assim: "Tá, mas espera aí, tem Lagoinha em todo canto desse BH, deve ter uma perto de mim". Aí eu procurei no Instagram, e achei. Aí eu falei: "Ah, 20 minutos perto de mim eu faço em 15 e vou". Eu cheguei aqui num culto de quarta-feira, era culto de fé, quem estava pregando era o Dudu, foi, assim, palavra sensacional, e eu falei: "Ah, aqui é meu lugar". E aí eu vim num culto dos jovens, vi aquilo, assim, porque eu vinha numa realidade onde não tinha jovem na minha igreja, o jovem era eu. E eu me encantei aqui no dia, eu ganhei no quiz do Ah, dia. ela se conta Eu Ah, tenho que já ela tá contar em entendi que ela essa casa. gostou. história, eu tenho que É. contar essa história. Mas, assim, eu me senti muito em casa, eu fui muito bem recepcionada aqui, então eu entendi que era para eu estar plantado aqui, porque ao mesmo tempo que eu cheguei, eu já vim para intercessão, já estava Já lá de super se envolveu, né? sim, sempre me envolvi. E esse é um dos critérios para estar numa igreja que eu levo muito a sério, o envolvimento, dar frutos É. naquele lugar, né. Porque tem gente que vem, come daqui, mas não produz nada. E não, é importante a gente produzir frutos numa casa onde a gente está. Então esse era um dos critérios. Então, como eu consegui me envolver, consegui começar a produzir frutos, nem que sejam frutos de oração, falei: "É a minha casa, eu entendo que é a minha casa", e tem sido realmente a minha casa. Eu saí da minha casa e vim para uma casa também. O Senhor prepara, né, Com ambientes. certeza. E, gente, olha só, eu sei que nesse momento, você que está nos vendo aí no YouTube ou você que está escutando a gente através do Spotify, vocês precisam se inscrever no canal, mas antes disso, eu queria falar para vocês que às vezes você está perdido e você quer um lugar para você chamar de casa. Você quer pessoas que pensam como você não consegue nem mais sair com seu grupo de amigos, É, você fala assim: "Parece que eu tô numa realidade que ela não é a minha realidade". é Parece que o que verdade. que essas pessoas falam, o que que essas pessoas fazem. E nós queremos te convidar para estar com a gente toda sexta-feira, às 20 horas, no culto de jovens aqui da base. É um lugar que você vai se encontrar, um lugar que você vai pertencer mesmo a uma família, a família que vai morar nos céus, né? Aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite, nós também temos os nossos cultos e Uhum. vai ser um prazer imenso Sim. receber você. Exatamente. E a Base Jovem, ela acontece toda sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja. E não é só propaganda que a gente tá fazendo, não. A gente realmente quer te convidar, que você esteja com a gente. A Sabrina acabou de falar o como ela foi bem recebida, Muito que ela bem. se sentiu em casa. No último episódio, a Carol também relatou sobre isso. Mesma coisa, E né? todo mundo que passa por aqui, todo mundo que conversa, eu também vim de fora, então quando eu cheguei aqui eu encontrei uma casa, eu tenho certeza que você vai encontrar também. Então, deixa aí nos comentários, pode mandar mensagem pra gente no Instagram, que a gente vai entrar em contato com você e vai fazer com que a sua chegada ela seja o mais tranquila possível, o mais receptiva possível. No dia que você falar que vai estar aqui, a gente vai estar na porta para te receber. Inclusive, nós temos recebido, gente, muitas mensagens de pessoas que querem conhecer através do Instagram. Isso tem Nossa, sido muito muito bom. legal. E você vai ser o próximo. Já chama lá a Base Jovens. Vai ser um prazer imenso, como a Bela falou, tá te recebendo aqui. É verdade. Bom, e você, cara? Conta pra Então, gente. eh, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de me desapegar das coisas, das pessoas, dos lugares, mas eu sempre tive no meu coração essa questão de ser obediente ao que Deus tem colocado mesmo, sabe, de direcionamento. E eu era de uma igreja aqui em Belo Horizonte mesmo, próximo à minha casa, e era um contexto muito
muito forte, assim, de família ainda pra mim, porque eu cresci numa igreja que era basicamente a igreja era minha família, pra começo de conversa. Não tinha aquela o visitante de fora, às vezes, ficava assim: "Ah, fulano é prima, não sei o quê", era minha família. E essa igreja foi a primeira igreja que eu tive aquele vínculo de, a igreja que eu estava anteriormente, que eu saí, fui pra outra igreja e comecei a frequentar, fiquei lá por um tempo, e eu não sei me dizer quando, a partir de quê ou porquê, que não foi nenhuma coisa assim que eu posso falar: "Nossa, eu orei para que Deus enviasse minha família foi toda atrás de mim". Na hora que eu me vi, estava minha família toda na mesma igreja que eu de novo. Isso nunca foi um problema, assim, é É bênção de bênção, Deus, né. mas aos poucos Deus foi me colocando num lugar de incômodo, sabe, como se ele soubesse que eu precisaria, eh, tomar uma sacudida mesmo pra sair dali, porque ele sabia que do jeito que estava eu ficava lá, assim, Estava de cômodo, boa, né. estava cômodo. E nisso eu comecei a ter certos conflitos internos que foram gerando certos incômodos, coisas que foram acontecendo que me direcionaram mesmo. E eu passei por uma transição, uma experiência com Deus nesse processo, onde eu entendi porque antes eu tinha uma concepção de: "Ah, eu tenho que ter uma direção de Deus, então Deus vai vir, vai mandar alguém, eu vou abrir a Bíblia, Deus vai dar uma pa", sabe aquela coisa Ouvir de palavras claras. sim, tudo claro, é aquela coisa de Deus vai mandar eu ir pra direita, eu vou pra direita. Só que dessa vez é como se assim, se ele quiser fazer isso, ele faz. Sim. Mas eu percebi que é muito mais sobre eu entendo o que tá acontecendo, eu vou tomar a minha escolha, a minha decisão e Deus vai agir a partir disso. Então, essa foi uma experiência, assim, que me doeu muito, porque eu queria estar ali, mas me dava um conflito de por que que eu não quero estar mais no lugar que eu amava. Então isso, assim, era uma luta dentro de mim, e entender a chegar ao ponto de eu brigar mesmo com Deus, de tipo assim: "Deus, o que que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu vá, que quer que eu fique?" E Deus virou pra mim e falou assim: "O que que você quer? A partir do que você quiser, eu vou agir, mas as consequências de você ir ou de você ficar, vão ser suas". Então eu comecei a entender depois que eu queria jogar a responsabilidade para Deus, de tipo assim: "Ai, Deus decide o que que eu vou fazer", e aí Porque o se desse certo estava bom, mas se sim, desse errado, ai, foi Deus. sim, falar: "Ai, mas Deus só mandou ficar", e com certeza me surgir esses pensamentos. Então eu decidi, eh, sair da onde eu estava e, a princípio, eu tive uma sensação de estar assim: "Meu Deus, para onde eu vou?", mas Deus foi tão misericordioso que isso durou muito pouco, porque eu já tinha, vindo, visitado na época era Lagoinha ainda, algumas vezes, conheci algumas pessoas, assim, às vezes por visitar mesmo, cumprimentar, essas coisas assim, e desde sempre, realmente, eu sempre fui muito bem recebida, essa questão da hospitalidade é muito boa, Forte. muito forte. E aí, aos poucos, me vi assim, foi uma coisa muito natural. Aí passei a frequentar. Uma coisa que a Sabrina me falou que eu lembrei, assim, que foi um pouco diferente do meu processo, foi dela chegar e já ir participando, não sei o quê. Comigo foi o contrário, porque na minha antiga igreja, e por crescer, assim, nesse ambiente, Sim. a gente começa a acostumar com certo tipo de coisas que eu queria me afastar no momento, sabe. Eu via a igreja por um lado como se fosse como que eu posso dizer? Faz o bastidores. Isso, por trás dos bastidores, eu estava sempre nos bastidores. E eu vinha desse lugar de bastidores, de ver muitas coisas, de estar ali, servindo para Deus, lógico, mas era um cansaço, era coisas que sobrecarregavam. Então eu vim com esse pensamento, tipo assim: "Ai Deus, eu não quero ficar aqui no banco para sempre", lógico que não, porque eu gosto dessa agitação de aquela coisa assim, mas eu queria estar Descansar com um calma, pouco. né, as coisas. Tipo assim, Deus, tanto que eu pedi muita direção: "Deus, onde que eu vou servir?". Comecei a perceber quais os departamentos que tinha. Eu servi e era totalmente diferente da minha antiga igreja. Então, assim, como é que funciona aqui? O que é que o senhor quer de mim aqui? Como que eu vou ajudar aqui? Então foi um processo de Deus acalmar o meu coração mesmo quanto a isso, para estar mesmo vindo para receber,
ter esse coração de vir, sentar aqui no domingo, estar aqui, ter essa essa questão de prestar mesmo culto, não só para servir. E esse processo também eu aprendi muito sobre isso, e aos poucos eu fui me Deus foi me direcionando quanto a isso mesmo: "Ah, eu gostei disso aqui, vou servir aqui", e aí foi. Ah, que bom. Até mesmo porque o serviço, ele tem que ser leve, né. Sim. Se o Sim. serviço ele se torna algo que é pesado, cansativo, e tem momentos que Deus também ele quer tratar com a gente, né. Uhum. Deus Uhum. quer cuidar da gente um pouquinho também, antes da gente sair para cuidar dos outros. Gente, bom, dito isso, Vemos que são pessoas muito guiadas por Deus, pede Deus ajuda nas direção, decisões. então pra onde que Deus direcionou? Pra onde que Deus levou? Eu quero saber de vocês 3. É, gente, hoje eu sou entrevistadora e entrevistada ao Entrevistada mesmo também. tempo. Gente, foi muito doido, porque eu estava presente na reunião que o nosso pastor, né, líder do Champions, ele fez a primeira convocação de um time que iria para a Copa do Mundo, eh, e eu sei que no momento eu conversei com muitas pessoas e era uma realidade surreal para muitos. Uma decisão muito difícil, de ser tomada, porque a partir do momento que você toma a decisão, Sim, você tem tem que que ir. arcar com fazer. Uhum. Buscar a Deus, buscar recursos, porque as viagens missionárias, elas não são algo que é barato, né. Sim. Então, eu tenho certeza que ninguém tinha ali Ninguém seus Milagre dinheiros atrás de ali Aham. milagre, gente. para Só viver. Então eu quero saber de vocês, como que foi o processo de falar assim: "Pronto, eu vou nessa viagem missionária", alguém chegou e falou alguma palavra para vocês, ou vocês tomaram essa decisão por conta própria? E depois também como que foi esse processo de até o momento que você toma a decisão e até o momento que vocês vão para a viagem missionária? É, eu posso começar? Pode. Bom, você mencionou sobre a reunião, foi numa reunião de final de ano dos líderes de célula, quando teve o primeiro anúncio, então eu estava lá, que eu já liderava uma célula, e na hora que o pastor falou, que apresentou ele: "Eu vou mandar o link no grupo", eu falei: "Cara, eu vou ter que ir, né". Só que, gente, no momento, assim, eu confesso que eu contei no testemunho na igreja que foi uma luta, assim, muito grande com Deus, porque primeiramente eu não pensei em ir na missão, eu pensei: "Cara, é uma viagem, eu posso ir pra um dos 3 países, cara, eu vou para os Estados Unidos, não sei o que que tem, vai acontecer". E aí só que a gente tinha 2 grupos de lideranças, e eu estava em um, e acabando que o pastor mandou o link no outro grupo. E aí passou o dia seguinte, nada do link, eu falei: "Gente, mas eu tô aqui super interessada, cadê o link?". E nada, passou 2 dias, 3 dias, nada do link. Eu falei: "Cara, vai anunciar na igreja, todo mundo vai se inscrever, e eu que podia ter bebido água fresca, não vou beber porque não tenho link". E aí eu mandei para o contato da igreja, pedi o link. Fiz a inscrição, olhei, aí tinha que falar muita coisa sobre você, o que que você faz, se você era líder em algo, se você fazia carisma também, que era o seminário teológico. E eu fui preenchendo, preenchendo, sem pensar muito, no fim eu enviei. E eu não raciocinei. E aí eu deixei para que as coisas acontecessem depois. Mas deu tudo certo e Porque ia acontecer uma seletiva também, né. Sim. é, Não é todo as mundo que exatamente, não era entrevistas. quisesse. todo mundo Uhum. que ia. E eu igual como eu mencionei aqui no início, eu pensei: "Cara, eu vou para os Estados Unidos". Gente, não, eram 3 países, era Estados Unidos, Canadá e México. Você não podia escolher qual país você Sim. ia. Você preenchia o formulário. Primeiro, o pastor ele entraria em contato com o seu pastor, caso você não fosse, né, no caso da nossa igreja aqui local, ele ia conversar com o seu pastor, pedir a bênção do seu pastor, e aí depois você ia ser entrevistado, depois de aprovado, é que ia ter uma distribuição para os países. Em momento nenhum você podia escolher o que você queria. E agora eu ouvi das meninas também como foi esse momento. Então, eu fiquei sabendo, assim, por alto, na mesa do café ali, no domingo de manhã, a gente servindo, e aí comentaram: "Ah, gente, vocês ficaram sabendo, vai ter convocação para os missionários e tal, da Copa". E aí eu lembro que eu pensei assim, não falei nada, eu só pensei: "Nossa, ia ser muito le", eu pensei igual a Bela: "Nossa, vai ser muito legal, né, viajar, não sei o quê", eu pensei nisso. Só que depois eu fiquei eu comecei a pôr empecilhos na minha cabeça, tipo assim: "Como assim que eu vou trabalho? Nossa, não tem como, não tem dinheiro pra isso, não sei o quê", sem chances. E aí, a minha uma amiga me mandou o link,
E aí ela começou a insistir comigo: "Ah, você já fez? Já preencheu? Já preencheu?". Aí, tipo assim, 3 dias depois que ela mandou que eu preenchi, eu lembro que era um domingo à noite que eu preenchendo, assim, realmente muito grande, formulário, muita coisa, e eu ainda pensei assim: "Gente, eu não tinha noção de nada", então eu fiquei assim: "Gente, mas é muita coisa pra eu ficar sabendo, né, nossa, não sei o quê, muita informação". Mandou mui Mandei ali, e uma coisa que é quase que eu falei milagre atrás de milagre, porque realmente eu não tinha passaporte. Eu não tinha visto, eu não tinha nada, eu tinha só literalmente a vontade e um sonho, porque, assim, eu não tinha nada, preenchi o formulário e a minha intenção era: vou preencher o formulário, colocar aqui que eu estou no processo para fazer o passaporte, vou começar a fazer o processo do passaporte, que até o dia da entrevista o passaporte está feito, que eu sabia que era um processo que não demorava tanto. E aí, enviei. Isso no domingo. Quando foi na terça, eu recebi o convite do pastor para poder fazer a entrevista, aí eu já: "Meu Deus, deu certo uma fase, alguma coisa". Mas sério, gente, diante de Deus não passava pela minha cabeça de ir. Não passava, era uma coisa, assim, inacessível, porque eu trabalhava, eu tinha uma rotina, eu tinha aquelas empecilhos que a gente coloca mesmo nas coisas, e eu cheguei a começar o processo mesmo, fiz a entrevista e, assim, sem expectativa nenhuma. E aí eu lembro que eu falei com o pastor, ele perguntou: "Você tem o passaporte?". Comecei a fazer. Eu realmente tinha começado na segunda, mas o site da Receita Federal não queria cooperar comigo. Ele não Gente, ele travava, eu tive que correr atrás de uma amiga minha que entendia questões de computador, assim, e aí ela, com muito custo, ela conseguiu agendar para mim fazer. E aí falei com o pastor: "Não, tô no processo para fazer". E na sexta eu já ia, fazer os parâmetros, presenciais. E aí ele me perguntou: "Ah, então ok, então você vai". Eu vou. Eu vou? É assim? Quer dizer, Gente, quase cadê a é só isso, mas é só isso, mas é isso tudo, né? é. Aí eu lembro que eu sabia que tinha um custo, obviamente, a gente não tinha uma prévia, né, meninas, de Não, valor, de seria nada disso. E aí falou: "Ó, a gente precisa de tanto pra tal dia". o dia era 2 dias O depois. dia era 2 dias Ah, depois, gente. loucura. Aí eu fiquei assim: "Tá". Eu só lembro que eu falei: "Tá", e desci. Eu lembro que eu conversei com a Sabrina que ainda depois, "Ah, tá, é valor tal até tanto". E depois eu fiquei pensando: "Valor tal até tanto", Jesus. Je Eu fiquei assim: "Como assim, Deus? Até tanto, o que que vai acontecer?". Não sei. E assim, eu lembro de chegar em casa e orar e falar com Deus: "Deus, até agora tá dando tudo certo, eu não tenho a mínima ideia de onde vamos tirar esse dinheiro, que o Senhor me dê uma luz. Se eu envio alguém, se eu enviasse alguma coisa, tá nas tuas mãos, o Senhor sabe que eu não tenho". E aí nisso, na quarta-feira, eu fiquei sabendo que eu ia ser demitida. Nossa. Mas foi uma alegria, gente. Não por ser a parte de ser demitida não foi legal, mas foi uma alegria, porque eu pensei assim, na hora, ela me falando: "Ai, porque não sei o quê", e a pessoa me contando, eu vou ter o dinheiro, só vinha na minha Olha como é mente. que O Deus desemprego vai pagar a minha viagem. Eu vou Só viajar. vinha isso na minha mente. E aí eu comecei a pensar: "O meu acerto vai dar pra pagar". nossa. E aí só que era assim, eu precisava do dinheiro pra sexta, isso era quarta. E aí eu lembro que do nada veio uma prima minha na cabeça assim: "Ah", aquela coisa: "Ah, pergunta fulano se tem pra te emprestar". Mas era uma coisa assim meio que no escuro mesmo. Perguntei ela ainda brincou comigo assim: "Olha, eu não tenho não, mas a Bia, que é a filha dela, ela tem na poupança dela, eu posso tirar e te emprestar". E eu: "Sim". Eu não tinha nem o que falar, eu falei: "Então tá bom". Eu combinei com ela direitinho, falei: "Não, Bia, aconteceu isso e isso, eu vou ter o dinheiro no dia tal, no tal". Expliquei pra ela, ela: "Não, tudo ok". Na sexta-feira, a gente deu sexta-feira, deu tudo errado, o dinheiro não conseguia sacar. Nossa. A agência mandou pra gente e tinha um valor diferente pra quem pagasse até quinta, Hum. e eu não conseguiria até quinta, e eu lembro que eu paguei um pouquinho a mais na sexta mesmo, e nisso era eu tinha que a minha prima ia sacar o dinheiro pra mim poder depositar na conta da agência.
E a agência passou uma conta que eu não conseguia depositar, e eu estava dando quase 4 horas da tarde, começou a dar tudo errado, e o celular descarrega na rua, e eu comecei a eu entrei na loja americana, sentei lá, meu moço, pelo amor de Deus, chorei, pus o celular pra carregar, e comecei a orar lá, e falei: "Meu Deus, ó, Você me trouxe até aqui, que aconteceu?" cara. Foi literalmente isso, foi até aqui pra passar isso, então, e foi assim. O resto eu não sei nem explicar, porque deu o horário certo, consegui terminar fazer os pagamentos no dia seguinte, consegui. E cada etapa que a gente ia passando do processo seletivo, porque teve outras etapas também, Sim, não foi só tipo assim, ah, pagou e você vai. Tinha também uma questão da preparação, sim. que foi algo assim extraordinário. A gente fez devocionais 5h30 todos os dias, por mais de Vai quase querer ser 60 2 missionário. Quase meses? 2 meses. Quase Quase que eu acho 2 que mais meses. difícil que pagar era acordar Era 5h30. acordar 5h30. E era um jejum durante esse todo tempo a gente fez jejum. Jejum. E aí era livre pra você seguir ali com o jejum que você faria. Eu fiz de um tempo, né, sem intermitente mesmo, até 6 horas da tarde, e eu tirei o doce. Gente, eu fiz questão de contar pra todo mundo que estava convivendo comigo: "Olha, eu não tô comendo doce, não tô comendo doce". Nem Porque vem. nem vem tanto que hoje em dia, hoje já voltamos um tempo, e as minhas amigas ainda perguntam: "Você já tá comendo doce?" Eu: "Já tô comendo". E assim, essa preparação do jejum, das palavras, a gente fez os devocionais, e aí todos os dias um missionário levava uma palavra. Hum, Então a gente tinha esse compartilhar mesmo. São palavras que, assim, foram marcando a gente nesse processo. E chegando lá, foi como se Deus tivesse colocado no meu coração: "Tá Sim. vendo por que que vocês precisavam ser é. preparadas? Não é simplesmente ir". Só ir, É porque só as pessoas chegar. acham isso, né, que ser missionário, pronto, igual a bispa aqui trouxe pra gente, Aí tem. eh, Ainda depois eu quero essa história aí da ah, Inter. ela tem vários apelidos aí. Que as pessoas às vezes acham que pronto, foi consagrada missionário, você tem um chamado missionário e pronto, agora você vai sair, vai pregar para o mundo inteiro, mas esquece dos processos de Sim. Sim, preparação mesmo. Isso que você falou é uma coisa que me marcou muito no culto de envio, que a gente teve um culto de envio sim, aqui na base, a e gente tivemos lá em Lagoa Santa sim, por conta do pastor que é de lá, que iria com a gente. E lá teve a líder de intercessão lá, ela teve um momento, uma palavra que ela deu que ficou muito marcada no meu coração sobre essa questão de a gente achar que o missionário é aquela pessoa que vai. Ah, o missionário é aquele irmão que foi para a África, que foi para o México, que foi para outra cidade. E ela falando que a missão, ela tem 3 partes que acontecem. sim, Tem aquele que vai, tem aquele que intercede, tem aquele que financia. sim, E, na verdade, todo cristão ele é um missionário. Sobre essa questão da gente nos colocar com esse cargo de missão mesmo. Nós temos uma missão. sim, Exatamente. O missionário que vai, ele é aquele que tem essa parte de ir, mas O existe chamado o e chamado o de dom ir. para estar com as Sim, pessoas, se relacionar com elas. mas aqueles tem aqueles que são capacitados para interceder os que vão com os pés, que eu lembro que ela falou de ir com sim, os pés, aquele que vão com as mãos, que é a questão da oração, da imposição de mãos, de intercessão, e aqueles que são financiáveis, né, que ajudam, auxiliam ali com recursos. E não só pagando a viagem, mas igual na sua vida Sim, também teve o missionário que financiou, que emprestou o dinheiro. Na sim, minha vida teve quem emprestou o cartão para aham, parcelar. E a gente vai tendo as pessoas que vão participando desse momento e uhum, elas vão junto com a gente. sim. A E obra aí? missionária ela vai além, né, daquilo que a gente imagina. Bom, Sabrina, sim. me conta, desse processo todo que teve aí de De reunião na confiar. igreja, para chamar todo mundo, o que foi mais desafiador para você? Qual que é a história nesse período pré que mais te marcou, onde que você teve a certeza, talvez, que Deus estava com você, ou momentos mesmo de incerteza também, Senhor, o Senhor tá nisso? Porque eu acredito que missão é onde nossos pés estão. Sim. Mas existe algumas missões, a gente vai entrar daqui a pouco na questão da barreira da língua, né? Vocês foram enviadas aí para o México, tem tudo isso, mas nesse processo pré, o que mais te marcou? Eh, eu fiquei meio sabendo de privilégio, né, eu cheguei aqui e parece que até não participei dessa reunião, mas eu fiquei sabendo antes,
o Lucas me contou, que ia ter Ah, quem, né? Quem? que ia ter a missão. E no dia que ele falou, eu falei: eu vou. Ah, mas não orou antes, mas eu vou, nasceu no meu coração. Sabe, quando assim, você naquele momento parecia que eu pensei assim: "Tá, é por isso que eu tô aqui, é pra isso que eu tô". E aí eu comecei o processo antes, eu comecei a fazer o passaporte antes, sabe, o visto. Gente, tem a irmã que se prepara, né, Passo de pra fé, né, gente? é. Isso, então já era algo no meu coração de eu coloquei no meu projeto de vida que tá lá no meu quarto, numa cartolina, eu falei: "México, 2026", tá lá. Aí eu falei: "Eu vou". Eu até brinquei, eu até brinco com Deus, falo assim: "Eu vou, né, Deus?" Né, nessa relação que eu tenho com ele. E foi muito tranquilo, eh quando o pastor Pedro fez a entrevista, ele perguntou assim pra mim assim: "Ah, é tal valor, você tem o valor?" Não tinha. Mas eu falei: "Não, tudo bem". Tipo, vai providenciar o valor, vai dar certo e vamos, e vamos. E eu acredito que foi nesse processo, assim, foi muito tranquilo, porque eu já tinha no meu coração de, sabe, de viver isso. Eu falo que é um marco, da minha vida de missão, nesse sentido. Lógico que a gente faz missão aqui, é uma das coisas que ficou muito no nosso coração, que missão é local. Primeiro a gente faz missão onde o lugar onde a gente está, a gente dá frutos, e aí para quem tem o chamado, que eu tenho o chamado para fora, eh a gente entende que existe um momento de ser enviado, mas antes de eu ser enviado, eu já venho sendo preparada há muitos anos neste lugar. Uma das coisas que eu posso dizer que mais me impactou, realmente foi ter esse momento de devocional com as pessoas. E cada palavra que ia sendo ali, ia sendo ministrada no nosso coração, me trazendo convicção. Estamos fazendo o que Deus quer, sabe. Porque assim, se você pensar que tantas pessoas se inscreveram, mais de 100 se não me engano, e 30 pessoas foram escolhidas, e das 30 que foram escolhidas, eu estava no meio, sabe. Pra quem não tinha dinheiro, não tinha verba para ir, sabe. E foi algo assim que eu fico pensando assim: "Ah, Deus, tinha que estar aqui vivendo isso, experimentando disso, sendo preparado nisso". Eh Isso é obra do Senhor, né, isso é coisa do Senhor, é só Ele que vai dizendo aquilo que Ele está fazendo no nosso coração. Cada palavra vai impactando o nosso coração, nos trazendo certeza, nos trazendo estabilidade, nos trazendo clareza do chamado. E é claro que existe algumas dúvidas: "Nossa, o que que eu vou fazer lá fora? Tudo isso, eu não sei falar espanhol", mas eu entendo um tiquinho. "Ah, nossa, talvez não era o desejo de alguns ir para o México, por exemplo". A Isa comentou um negócio no final, né, nossa, se a gente pensasse, o México era o último lugar que a gente queria ir, mas foi Gente, exatamente a ali que nação que a Deus gente precisava estar, precisava estar. Então Deus foi conduzindo na medida que ele desejava. Eu fico vendo isso, até Paulo mesmo, quando ele vai em suas viagens missionárias, né? Às vezes Deus impede que ele vá para determinado lugar que o coração dele queria, Sim, e às vezes Deus envia ele para lugares onde que ele precisava estar, né? sim, isso E- que é entender, e fazer o que Deus quer que você é, faça no lugar que Ele quer que você esteja, é. sim, e também no lugar que não só você vai entregar, mas o lugar que vai fazer com que você seja moldado também por Deus. Se sim, colocar à demais. disposição de Deus mesmo, né? Exatamente. Independente de onde o Senhor te enviar e tudo mais, vá. Eu queria agora, Isa, de você. Olha só, você vai falar agora para aquela câmera ali, ó, para as pessoas que estão assistindo agora e a pessoa já teve um chamado missionário. A pessoa sabe, mas ela não sabe como dar esse primeiro passo. Vocês que viveram experiências tão incríveis com Deus, nesse primeiro passo agora que a gente tratou aqui, que é o momento da tomada de decisão mesmo, de eu vou, não tem dinheiro, não sei como, mas eu vou. Qual conselho você daria para esse jovem, essa pessoa que está assistindo? Bom, vamos lá. Eu nunca me vi nesse lugar de missionária, eu nunca entendi que eu era chamada a isso, mas eu vejo para tudo que aconteceu e eu tenho a certeza que foi um passo de fé, de acreditar
eu comentei como foi o meu momento de fazer a inscrição, foi ali um pouco no automático, no "eu vou fazer", mas na hora que eu realmente parei para entender do que se tratava e entender, eu tive uma crise de fé, de pensar: "Por que eu vou? Eu não tenho nada a agregar, eu não sei orar, eu não sei dar a palavra", mas quando a gente está no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, quando a gente está tão conectado ali com Ele, é Ele que nos molda e é Ele que nos Sim. faz ir. Então, talvez você já pensou, já fez com que as limitações te impedisse de fazer algo, missionário, seja local, seja ir para fora. Você precisa entender que você tem que destravar isso e acreditar que é Deus que vai fazer. Se você precisa de um passaporte, Deus vai fazer no Com dia certeza. que você precisa, Ele vai estar lá. Se você precisa de um visto, Ele vai prover a Sim, aprovação. Se é financeiro, vão ter as pessoas que vão te enviar sim. financeiramente. E tudo que for preciso ser moldado dentro de você, é Deus que vai fazer. Mas a gente tem que ter o passo de fé, a gente tem que acreditar e ir. E acreditar e vamos e faz acontecer que tudo vai Então, fluir. basicamente, se colocar à disposição de Deus e deixar que o Espírito te Disposição. sopre aí, Sim, vai embora, né? nós somos muito travados, a gente olha muito para as limitações, a gente quer o momento perfeito para É. todas as Sim. coisas, a gente quer o lugar perfeito, Uhum. só que a gente quer escolher muito, sendo que a gente só deveria estar disponível para Ah, Deus fazer aquilo que Ele quer fazer por meio de Com nós. certeza. forte isso, hein? Muito É, bom, E isso a gente vivenciou isso o tempo com todo. certeza. Porque literalmente você está disposto a ir, e aí o resto Deus Cara, vai Deus vai fluindo, vai fazer, tipo fazendo. assim, A gente, desde as nossas ansiedades, a pensar assim, meu Deus, onde a gente vai dormir, o que a gente vai comer, como a gente vai fazer, com não sei o quê, tem tanta coisa que e é passava. tanto um passo de fé, porque se a gente for olhar, gente, depois, quem quiser conversar nos bastidores aqui, vocês vão ver que eu e as meninas somos pessoas totalmente diferentes. Enquanto uma estava com a mala pronta há uma semana, eu estava fechando minha mala 1h30 da tarde da terça-feira, com o Uber ia chegar 2 horas. Assim, eu fui no dia da viagem, eu marquei uma consulta no oftalmologista e eu fui trocar de óculos. E a outra, tipo, cara, E eu tudo já tava alinhado, esperando eu tenho esse só pra remédio Muito pra gente. tempo. levar, Eu já essa falava, gente, se falar, receita. vamos agora, eu já tô pronta. Ela estava com Gente. dias. Então, assim, é realmente você estar disponível e deixar Deus fazer? Sim. Porque talvez você fale: "Eu sou desorganizado, não vai dar certo", ou "Ai", a gente vai É falar a questão do das estar outras disposto, questões né? também, É mas você você tá está disposto, ele disposto, faz a é. partir disso. E você vai chegar lá, você vai achar que o cenário vai ser mas quando você for viver, cara, vai Não, mudar. vai. Não, e é tudo, todo mundo foi, né? Todo Independente, a mundo que foi. deixa a mala pra última hora, a que prepara uma semana antes. E no fim a Todo... minha mala era melhor. Ó, Verdade, que eu esqueci coisas que ela tinha. tá vendo? Exato. O segredo, gente, é deixar pra última hora. Exato. Não, Gente, se olha, prepara, Mais ou gente. menos. Se prepare muito. gente, olha só. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Eu acredito que vocês estão aí também, vocês estão com essa pergunta. Olha só, vocês saíram daqui do Brasil para ir fazer missão no México. Existe um pensamento que a galera fala assim: "Ah, a gente tem que fazer missão é onde que as informações não chegam, onde não tem, a internet mesmo, né". Porque hoje todo mundo que quer conhecer o evangelho abre o YouTube, inclusive hoje em dia as pessoas escolhem a pregação que quer ouvir, Sim, Escolheu ouvir a gente, sim. olha. é, tá vendo? Ah, você escolhe a igreja que você quer ir, igual vocês falaram, né, que no momento que vocês tomou a decisão de trocar de igreja, você abre lá no Google Maps, escolhe a igreja que faz o seu perfil, essa igreja tem mais culto, essa Tá mais perto. tem cela, vou querer assim. Pronto. A gente entende que missão, desde pequeno, é ir para África, né, lugares onde que a informação, ela não chega, sabendo que precisamos de missão em todo lugar. Como que vocês veem isso? A questão de terem sido enviadas para o México, um país onde está acontecendo a Copa do Mundo, estava acontecendo a Copa do Mundo, alguns jogos. Vocês que não são do esporte Sim. especificamente, né, o que que Deus queria fazer através da vida de vocês, no momento de vocês pensarem assim, igual a Isa falou: "Vou para o México, eu não tenho uma oração forte, né, eu não tenho um conhecimento muito Ai, eu não profundo sabia da nem me pa". comunicar com as pessoas. Eu Ah, nem tá. falo espanhol. Tá aí uma barreira. Como que eu vou para outro país sem saber falar a língua deles para poder pregar o evangelho lá? Será que lá não tem igreja, pessoas que façam isso? Como que é isso para vocês? Nossa, boa pergunta. Forte. Eu concordo, eu acredito que todo mundo precisa do evangelho. E isso a gente pensa assim que
Não, que aqui no Brasil já está saturado, que todo mundo sabe sobre Jesus, não sabe. Isso é muito verdade, que existe povos não alcançados aqui dentro do país, principalmente regiões indígenas, que essas pessoas elas não conhecem sobre o evangelho, mas nós precisamos do evangelho todos os dias, porque muitas das vezes a gente está aqui dentro da casa do Senhor, a gente está ouvindo, sendo alimentado o tempo todo, mas a palavra ela não faz efeito no nosso coração, não há transformação no nosso coração. Então não é pensar se um país ele já está saturado ou não de ouvir do evangelho. Todos nós carecemos da glória do Senhor, todos nós fomos afastados e todos nós precisamos ser reconectados com Cristo, sabe. O México é um país, rico no sentido cultural, é um país sensacional, incrível, eu fiquei encantada com lá, mas quando a gente olha para as pessoas lá, muitas mesmo tendo dentro da igreja, elas careciam de Jesus. A gente via notoriamente nela que elas precisavam do conhecimento de Cristo, precisavam saber quem Cristo era. Muitas que até estavam servindo, às vezes quando fazia o apelo lá, as que estavam servindo também levantavam a mão. Ah, E não era falha da família pastoral que estava lá, porque nós acompanhamos, vemos a entrega daquelas mulheres, todos os dias estavam lá fazendo missão, estavam lá vivendo uma vida que o Senhor separou para elas, pessoas totalmente honradas, totalmente honrosas, a gente foi muito bem recebido lá, mas vimos que a igreja também precisava novamente essa experiência missionária não era só para nós, a igreja também precisava vivenciar esse momento, para ver pessoas dispostas, apaixonadas por Jesus, com muitas vezes com fogo nos olhos mesmo, para aquecê-las também novamente. E acredito que também nos outros países também, no Canadá, também nos Estados Unidos, que muitas pessoas dizem: "Nossa, os Estados Unidos é um país cristão", mas lá existe uma onda de pós-cristianismo, eu posso dizer assim. Esse é um conceito realmente em missão que existe, em que foi depois do cristianismo, o cristianismo que saturou e agora a gente não quer ouvir mais, porque por várias coisas, por vários posicionamentos errados de alguns líderes, então a gente já está saturado. Não. Então é preciso novamente pregar o evangelho naqueles lugares, assim como os países africanos também precisam, assim como toda a Europa precisa, toda a Ásia, toda a América precisa de Cristo. Todo mundo precisa de Cristo. E só fazendo uma extensão também sobre isso, por mais que a gente estava em um país, numa igreja, uma cidade que as pessoas já vivenciam a Cristo, Sim, é importante mencionar também que a missão ela se tratava de um contexto de Copa do Mundo. sim, Então a gente não estava ali para abordar somente as pessoas locais, sim, mas a gente tinha a oportunidade de encontrar pessoas de diversos sim, países. E realmente era o que acontecia na hora que a gente ia para os evangelismos de rua. Por exemplo, no primeiro dia, a gente foi no dia de jogo do México, então a gente encontrou muitos mexicanos sim, na rua, mas a gente também conversou com franceses, alemães. sim. Então você estava ali numa transcultural, não só de seu país com o país que você estava, mas de todos os outros países que estavam ali para viver a vivência da Copa do Mundo. e além, né, Sim, enquanto a Sabrina falava, eu lembrava de um texto de Paulo, quando ele fala que ele tinha um desejo de ir para Roma, né, sim, que é o quê? É compartilhar com eles alguns dons e receberem deles também. sim, Ou seja, ele tinha vontade de estar ali naquele lugar, não que o evangelho já não havia sido sim, pregado naquele lugar, mas quando vocês vão em missão, nós vamos em missão, você leva algo, mas você também tem algo para receber sim, Sim, daquele lugar. isso é muito verdade, porque a princípio eu tinha essa visão de achar que, o missionário vai, ele vai evangelizar lá, mas o tanto que nós fomos nossa, evangelizadas, E assim, eu demais. diria que a gente foi mais surreal. transformado. Aham, Sim, e essa troca, eu acho que é verdade o que a Sabrina falou sobre a questão de todos precisam ouvir o evangelho e muitos ainda não ouviram, mas a oportunidade de você vivenciar uma cultura diferente e eles terem um contato também com uma cultura sim, diferente, porque para eles, a partir do momento que a gente via com estranhamento algo que era comum para eles, a aham, gente meio que com um jeito, assim, recusar uma comida, uma coisa ou outra, assim, isso para eles também, era uma vivência que nos mínimos detalhes eu acredito que essa questão de o país para qual você vai, né, no nosso caso não foi escolhido, nós não escolhemos, mas é como se literalmente depois a gente conseguiu enxergar que a gente precisava estar ali, nós 3 no sentido, assim, juntas. juntas,
naquele momento, naquele lugar, naquela situação. E assim, foram experiências sobrenaturais e uma questão que ficou muito forte no meu coração, e eu acredito que das meninas também, porque viver isso junto, eu acho que a gente, tudo que uma Aham. fala pode muito caber para outra. Então, essa questão afetiva, sabe? Sim. Eles lá Olha, têm me surpreendeu a recepção que a gente teve sim. da igreja local, que foi assim, a gente se sentiu acolhida, Que é Vocês como chegaram se lá, vocês foram pra uma igreja? nós fomos para a igreja, a Hum, Lagoinha, México, México. em Huehuetoca, que é uma cidade, que legal. de uma região um pouco quase que metropolitana da cidade do É, México, então não era centro, centro mesmo, era uma cidade um pouquinho mais afastada, mas ainda assim com uma estrutura boa, sim, e a igreja, assim, eles nos abraçaram. A demais. forma como eles nos serviram ali trouxe um constrangimento. Muito Um grande. constrangimento, porque eles estavam ali, literalmente dispostos mesmo, eles faziam a comida pra gente todos os Sim. dias. Nossa. Eles Café da estavam manhã, café da Eles nos manhã, eles serviam. nos serviam, a bandejinha tudo bonitinha, a Sim. preocupação de saber se a gente estava bem. E se quisesse repetir, você não Sim, se sim. levantava, eles falam: "Não, não, eu servia a pego pra você, o que que gente. você quer? Você Sim. quer tudo? Você quer só Melhor que hotel, gente. é o povo de Deus, Ah, né?" Fomos muito honradas, Bom porque demais. e fora que nesses pequenos detalhes eles marcaram muito, e também na questão do servir a igreja, o Sim. trabalho que a igreja local que a gente teve a oportunidade de conhecer, o trabalho que eles exercem na comunidade que eles estão, com toda a questão cultural que a gente aprendeu sobre o México, sobre o local que eles estão inseridos, é assim, é algo fantástico, o trabalho deles mesmo, sabe. Eles têm Comedouro. um comedouro que é um a É, palavra não, Aquele assim, eu comedouro de criança. é um comedouro que gente, quando eu ele já falou fiquei comedouro. a primeira vez que a gente ouviu: "Ah, não, porque temos um comedouro De de criança. criança. crianças", a gente: "Hã?". Não, gente, é É porque um eles fazem um trabalho tão bonito é, que eles Sim, que um a refeitório, filha da né. pastora criou e fundou uma associação para receber sim. crianças. Ah, loucura. Então eles fazem a refeição Eles que tiram alimenta, tipo, crianças de 80 vulneráveis, de crianças. questões Sim, vulneráveis mesmo, sim. local. E aprendem lá, tem reforço escolar, né, o que a gente chama de reforço escolar lá Uhum. com eles também. Então, assim, é um trabalho sensacional. Gente, isso é missão tão forte, né? Sim, Porque é o que você falou, que você aprendeu quando você era pequeno. sim, Lá eles fazem pra pessoas que às vezes não vai ter essa E referência. uma sim, palavra que sim. ficou muito forte na minha mente, e que depois a gente acompanhando nas redes sociais, né, do evento dos Inquebrantáveis Uhum. que eles tiveram, é a questão que eles trabalham lá, de forma intencional. Eu lembro Sim, da Zuri Sim, falando com a gente, tudo é feito de forma tudo é intencional. intencional aqui, porque aqui não dá para brincar de ser não. igreja, não dá para ser Nossa. raso, não dá para ser morno, eles precisam ser intencionais, porque no México tem uma cultura muito forte. Aqui a gente tem uma cultura, assim, expressiva no Brasil, mas lá é uma idolatria muito forte com questões, religiosas, espirituais muito fortes A mesmo. morte, A né. morte, coisas que a gente, vê em filmes, assim, essas coisas, estereótipos, muitos realmente são verdades, e espiritualmente falando, um sentido bem pesado. Sim, E então o trabalho deles lá, elas sempre falavam com a gente: "Aqui a igreja precisa ser intencional, não Sim, dá é para como brincar se de ser todo igreja". culto fosse um culto de Sim, avivamento todo sim, culto é de avivamento, libertação mesmo. E eles têm um trabalho incrível com as crianças, e esse trabalho é progressivo. Elas têm um trabalho com os adolescentes também, que eles fazem um evento que é como se fosse um Legendários para legendário. sim. Que adolescentes. É legal. incrível. Homens e E aí, mulheres. homens e mulheres, eles têm uma espécie de um retiro, que eles vão para um lugar, uma montanha, tem questões, eles trabalham, questões físicas, emocionais, e eles vão, assim, batendo de frente mesmo com questões muito fortes que estão presentes naquela cultura, assim. E ver esse trabalho sendo feito, me constrangeu muito, porque eu venho de uma realidade dentro de uma comunidade, e ver que eu vejo coisas que acontecem ali, que às vezes eu ignoro, que às vezes a gente como Uhum. igreja ignora, e ali que é uma situação também muito pesada, e elas se prontificam mesmo, elas estão dispostas mesmo. Isso nos constrangeu muito também. E isso vai falar muito, às vezes a gente prega paz, paz, né? Estamos em um momento de paz aqui, mas na verdade é porque os nossos olhos estão fechados para o que está Sim, acontecendo. Porque sim. continua tendo Verdade. pessoas morrendo, pessoas que estão indo para o mundo das drogas mesmo, se desviando por tantos lugares,
Por quê? Porque nós não tomamos uma atitude perante o Senhor de evangelizar mesmo, de criar comedouros de Sim. crianças, né? Isso. Lugares onde que as pessoas possam se alimentar mesmo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Espiritualmente. É verdade. Gente, incrível. Então vamos lá, seguindo uma linha de raciocínio aqui. Vocês cresceram em um lar cristão, todo Uhum. mundo, tiveram a experiência de vir parar aqui por envio do Senhor. Chegou um dia que foi chamado para uma missão na Copa do Mundo. Inclusive, gente, ano que vem a Copa do Mundo Feminina vai acontecer aqui no Brasil. E nós enviaremos um time para as ruas. Certo. Também É... teremos o Pan-Americano. Aham, Pan-Americana em lá no Lima, no Peru. Peru. Pan-Americano, você sabe onde que é? Em Lima, no Peru. Então, o Estamos já Pan-Americano aí, ligados. ó, Aham. vai abrir vagas. Se você quer participar, viver experiências como as meninas viveram aqui, gente, vai ser incrível. Você precisa estar inscrito no canal, você precisa estar lá no Instagram acompanhando a gente, porque pode ser que a gente solte aí, vai que a gente consegue alguma coisa privilegiada, né? Pra vir igual vai que o Lucas invade o Instagram e solto lá pra vocês. Mas se você tiver só vendo os episódios, uma semana depois, não ativou o sininho, Entendi. como que você vai ficar sabendo? Exato. Então, ano que vem vai abrir vagas. Gente, eu já conversei com o pastor antes desse podcast aqui. Ele vai liberar especial. Então, você que quer participar, não importa se você é de outra igreja, o que importa é se você tem um coração disposto a servir. Dá um passo de fé igual a irmã e já fazer o passaporte, né? Com Já- certeza. gente, vamos Deixa ajudar eu aí, né? olhar. Ó, Outra Não ó, deixa, ó, gente, não pro deixa. Peru não precisa de visto, hein? Então Ó, já é um Sim. impedimento a menos. dá pra querer, não dá, Dá. gente? Olha só, gente. Vocês falaram sobre estranhar. Aí vocês, seguindo a linha, vocês pegaram, tomaram a decisão, foram. Alguma de vocês. Vamos pegar um pouco rapidinho aqui a barreira da língua. Porque a barreira da língua eu acho que ela é importante. Porque vocês vão chegar em um país que vocês vão pregar o evangelho, mas vocês nem. Bom, eu vou sair de uma premissa que vocês não sabem a língua. Eu não Aham. sei todo mundo Não, aqui, mas fala aí pra gente. eu acho que a bispa tem que falar essa, porque ela é da intercessão, gente. Então a irmã, ela não consegue ficar sem orar. Como que a irmã ia orar sem falar espanhol? Orar em línguas lá. É o jeito. É o jeito. Olha, eu não falo espanhol, mas eu entendo e a gente arranha um portunhol. Eu acredito que a gente, pelo menos eu não tive tanta dificuldade nisso, porque não era inglês, né? Que é realmente um ponto que eu teria muito mais dificuldade. Eu entendia bem, mas quando eles falavam mais rápido, Só né? rápido. Como a gente também fala. A gente que não percebe, mas nós falamos também, porque é a nossa língua nativa. E eles falavam mais rápido, eu ficava assim: "Espera aí, deixa ter uma ajuda aqui". Mas eu acredito que foi mais confortável, porque a família pastoral de lá, a pastora de arte, ela é brasileira. E então as meninas falam 3 línguas. Claro que a gente tinha algum estranhamento de Alguns fal termos, alguns Sim. termos que a gente não entendia bem, mas eu acredito que isso nos facilitou e muito, porque as meninas sempre estavam conosco e elas sempre traduziam. Então, se a gente fazia uma oração, ela ia traduzindo simultaneamente. E esse é um trabalho muito legal. É algo muito incrível de se ver, porque a gente vê nos vídeos isso acontecendo e a gente fica pensando assim: "Nossa", tal, mas não, a gente estava vendo a real, então, traduzindo. E às vezes ela parava e ficava pensando assim: "Espera aí, como é que eu vou traduzir isso Ela aqui?" procurava a palavra assim. Sim, E sim. isso me fez pensar também numa coisa muito bacana de que eu estava falando antes da limitação, de talvez a pessoa, talvez como eu, pensou em algum momento, não sei orar, não sei Sim. pregar, mas talvez você sabe a língua do país e você pode ir como um tradutor. Isso. Sim, Gente, isso é também é um caminho. Sim, demais. Exato. E além disso também Deus também faz, porque as meninas elas falam português, então elas conseguiam traduzir, mas gente, Deus vai colocar as Vai pessoas. Quando a colocar. gente foi numa outra cidade, uma das outras das meninas da cidade local que foram evangelizar com a gente, elas não falavam português, mas elas se esforçavam a entender o nosso Sim, português para traduzir uma oração para espanhol. sim. Então,
cara, os caminhos eles vão se abrir. Porque isso é importante a gente pontuar que nós não fomos para uma igreja que era de brasileiros, de Uma estrangeiros. igreja Nós fomos local, para uma igreja local de 100%. nativos, Louco. 100% nativos. Então a gente teve pouco contatos com brasileiros, de fato. Mesmo a pastora de arte que é brasileira, mas as meninas não são. Mas elas sabem falar, mas a gente também via algumas barreiras de alguns termos e tudo mais, porque elas ficaram pouco tempo no Brasil, né? Mas e a gente tinha também outros pastores brasileiros lá, mas a igreja é 100% mexicana, 100% falam espanhol. Então, Então basicamente, se colocar à disposição mesmo de sim, Deus, vá embora. Se você tem tempo também, né, dedique aí a estudar sim, outras Se línguas prepare, se para ser um prepara. tradutor, para ser uma pessoa que vai orar também, interceder, conseguir conversar com diversas pessoas, né. Nós abrimos uma enquete no Instagram, enquete não, né, uma caixinha de perguntas, e se você quiser perguntar coisas para o próximo episódio, saber quem que a gente vai estar trazendo aqui, você também pode acompanhar lá. E uma pergunta foi da Amy. A Amy perguntou para vocês qual que foi a experiência mais marcante que vocês tiveram nessa viagem missionária. Eu acredito que tiveram várias experiências muito marcantes, muitas muito pessoais de cada um de nós, mas só uma coisa que eu queria puxar aqui foi que a Carol mencionou que foi muito especial a gente estar junto. Nós éramos um grupo de 9 pessoas, mas entre o grupo, nós 3 já nos conhecíamos, então foi muito especial também para as experiências, porque eu acredito que Deus começou a usar a vida de uma na experiência da outra. Sim. Então, acredito que o que vai ser contado aqui também tem essa relação de proximidade, afetividade. Eu tenho uma, mas eu gostaria de deixar as meninas contarem primeiro. Então, são muitas. Eu acho que pra mim foi uma experiência, eh, espiritual que a gente viveu Sim. num dos cultos. Uma experiência de libertação Uhum. de uma menina, e algo que foi destravado ali naquele momento na minha vida, foi como se fosse uma libertação, sobre a vida dela, que Deus usou pra destravar algo em mim. Eu também fui liberta naquele dia, Sim. Uau. Esse período porque envolvida foi muito sim, forte. foi algo que isso que a É. Bela falou foi literalmente muito forte para nós 3, porque nós 3 estávamos tão conectadas nessa experiência, tantas outras, mas nessa no caso, que eu lembro que de olhar para o rosto uma da outra, a gente sabia que uma coisa não estava bem, a outra já veio, já intercedemos juntas, e aí a coisa foi só esquentando, e aí coisas mais pessoais a gente conversa. Mas essa experiência, ela me marcou muito, porque antes da viagem eu tinha algo muito forte que Deus colocou no meu coração, de que isso seria um marco, Sim, de que essa viagem teria um antes e um depois na minha vida, e teve. E teve porque foi coisas não só, experiências assim, assim, assado, não foi algo que Deus tirou, que eu sabia que tinha coisas até que eu nem sabia que eu tinha, na sim, verdade, mas um medo muito grande, e no lugar desse medo, eu vi literalmente Deus me colocando uma autoridade sobre algo que eu tinha um medo. E a palavra que eu recebi era que eu iria viver um novo nível com Deus. E que essa palavra caiu no meu coração como algo que era bom, obviamente, eu viver um novo nível com Deus, mas não aquela coisa de tipo assim: "Uau, vou ser assim, vou ser colocada em destaque", mas é no sentido de que eu vou viver algo novo, um nível maior com Deus, não necessariamente as pessoas vão ver, não necessariamente vai ser perceptível a todos, assim, não vai ser um lugar de destaque, mas vai ser uma profundidade maior que Deus estava exigindo de mim. Então, essa experiência foi muito forte. A gente saiu, eu lembro a gente indo embora dentro do carro, que aconteceu? Sim, assim, tentando Todo se mundo meio assim, reerguer. sem reação, ainda em êxtase com aquele momento. Foi muito marcante. Muito forte mesmo. E você, Sabrina? Nossa, o que mais me atravessou foi a lavagem dos pés. Eu nunca tinha vivido isso e eu não sei dizer em quais níveis Deus me foi tirando as camadas, sabe. Porque foi algo, parece que a gente se sente tão vulnerável na frente de Deus,
sabe, na frente dos outros, mas principalmente na frente de Deus, em ver o tamanho do cuidado do Senhor para com a gente, do que Ele queria fazer em nós, e a gente não estava se sentindo, pelo menos eu posso dizer isso pelas meninas, não estava nos sentindo gloriosos, nem gigantes, nem grandes, porque nós viemos fazer um trabalho que não, eu estava me sentindo pequenino, sabe, todo mundo lá constrangido, pequenino, sabe, sabe quando a mãe vai cuidar de você e você sabe que você fez uma coisa muito errada, não que a gente estava no errado lá, mas sabe, naquele constrangimento de: "Nossa, Eu não essa fiz nada. Quase que eu não fiz merecer nada". aquilo, né? Essa experiência, só pra eu entender, como que foi? Vocês lavaram os pés de alguém? Não, eles que Eles lavaram lavaram os os nossos. nossos. Olha só. E E foi individual, né, foi foi Individual, um incentivado uma momento, pessoa uma pra lavar o oração, pé. uma Chegaram e palavra falaram para assim: cada um. "Espera aí que eu vou lavar seus pés". se senta Não, aí a todo gente não mundo, sabia, não foi sabia. surpresa. Eles simplesmente esperaram todo mundo ir embora, E acabar, colocaram as cadeirinhas e a gente sem sim, saber o que O que aconteceu. vai acontecer com essas e Aham. vai ter uma apresentação, um PowerPoint. sim, Sim. sim, E nisso, as mensagens sendo ministrado algo pro primeiro lá, a gente já estava lá no sim, outro lado chorando. E individualmente, né? A sim, palavra foi. Nossa. ela foi atravessando cada oração que fazia de forma individual, parecia que estava nos alimentando, sabe, a oração não é pra Isa, mas estava me alimentando, a oração, era pra o pastor, mas estava me alimentando, sabe. Forte. E foi algo, assim, que eu vi o cuidado do Senhor o tempo todo. As meninas brincam, assim, porque o pastor Paulo começou a me chamar de Inter, né, da intercessão e Intercessão. tudo mais, mas foi algo que eu via o cuidado de Deus e quanto este lugar de intercessão é tão importante em missão, porque missão é intercessão também, e intercessão é missão também. E muitas vezes eu falava assim: "Ó, vai chover", chovia. Aí a gente pedia pra ela: "Não chove agora não, Coladinho pede de aí". Deus. Especificar a hora É que a vai hora, chover. Não vai chover, fica olhando para o céu, e chovia. Chovia. Mas não vai chover, gente, tá o céu fechado, vai cair o Motorola, não vai cair, gente, você pode ficar tranquilo que não vai cair, e não chovia. Mas não era isso, sabe, não era por a gente se sentir glorioso. Poderosa. Sim, não, é porque tá tão conectado que o Senhor, a palavra diz que o Senhor não faz nada antes sem revelar os seus profetas. Então, nesse sentimento, sabe, nessa convicção de: "Espera aí, o Senhor vai dar o tempo propício para todas as coisas". E ele também ouvir, por exemplo, os nossos comentários. Eu comentei que eu estava: "Nossa, tem tantos dias que eu não como macarrão", porque eu O amo último macarrão. dia, No gente, o que último que dia, tinha? eu falei de manhã. Ai, à noite. À noite eu me fartei, Coitado, porque quem era sabe na palavra. macarrão. E assim, sabe, parece tão bobo diante De tanta coisa de que estava tanta sendo vivida, coisa, né. mas a gente viu o cuidado do É. Senhor para conosco naqueles momentos, assim, tanto no cuidado das ajudas que nós tivemos antes para poder estar em missão. Os irmãos nos ajudaram, a gente vendeu chaveirinhos, né, e eles nos ajudavam assim: "Não, eu vou levar um", e a gente abençoa com o restante. Isso aqui. Isso aqui. E os valores, assim, valores que a gente ficava assim: "Meu Aham, cada hora eu Deus", pensei, gente. a gente olhava assim e falou assim: "Meu Deus", Quem sabe, estava sofrendo lá no início pra dinheiro, agora, agora. ó. Agora, E a gente foi suprida com todas as coisas, tanto que Até melhor do que a gente foi, imaginava. foi, assim, e deu pra pagar tudo direitinho, a gente deu pra ser honrado No final também, deu pra comprar, deu pra sim. comprar Gente, o que olha a que gente coisas bonitas. Eu queria. quero saber qual que é o meu presente. Eu tô esperando até o final do episódio, vocês vão ver. Sabe, a gente foi muito honrado, a gente vê o cuidado do Senhor nos mínimos É. detalhes, se vai sim. chover, se vai fazer sol, Se o passaporte vai se vai aparecer. nossa, Nossa, essa história é essa Teve importante. passaporte sumido aí, gente? Essa é É esse importante. passaporte aqui? Não, é Ah, mas é a nem traz importância mais, né? da missão, da oração, de estar junto, Sim. também sim, teve nessa sim. experiência. E aí, Carol, o que aconteceu com seu Conta, por favor. passaporte? Perdi meu passaporte no último dia. Você tava querendo ficar lá, né, Carol? Fala a verdade. Brincadeiras à parte, eu entrei em desespero, porque era uma condição de não tinha como ele ter saído da minha bolsa e parado na outra bolsa. A gente estava num supermercado, eu peguei documentos que estavam junto com ele permaneceu na bolsinha, depois não estava mais, e tentando procurar Sumiu, ali. gente. E eu lembro que eu só dei falta dele quando a gente estava saindo da casa para ir para a igreja, para o último culto.
Então eu já estava tensa, eu cheguei na igreja, assim, com um coração já tenso, e eu lembro da Sabrina só olhar pra mim no fundo do meu olho e falar comigo: "Se você ficar nervosa, você não vai receber nada que Deus tem pra você hoje". Ali eu só consegui engolir a minha insignificância e falei: "Então tá bom, Deus". Esqueci completamente do passaporte. Não foi problema ali. Chegando em casa, eu lembro que a gente já estava exausta do dia e era dia de arrumar mala, que estava tudo uma bagunça, e a gente ia pegar o voo muito cedo no dia seguinte, ou seja, aquele passaporte tinha que aparecer. Eu lembro que a gente fechou, encostou a porta do quarto, nós 3 vamos procurar. E a Sabrina começou: "Gente, vamos orar", e a gente começou lá: "Deus, apareça o passaporte", e eu já estava chorando, procurando. Aí a Sabrina: "Procura, você procurou na mala?" Eu falei: "Já procurei, não tem como tá aqui, eu não saí com a mala, não sei o quê". "Procura na mala de novo", e não sei o quê. Na hora que eu enfiei a mão, tirei o passaporte de um lugar que ele não tinha como É Deus pra colocou ele glorificar de lá. pé, igreja. Tipo assim, pra fechar a É, viagem com uma chavinha só pra dar uma Era especial. só você ter emoção. perguntado a Sabrina, contato pertinho Pois com é. Deus. Mas pra compartilhar também a minha experiência, como as meninas falaram, eu acho que eu vivi muito das experiências que elas Sim. comentaram também. Na parte da libertação, eu também senti que teve uma libertação pessoal em mim. Então foi um momento muito forte que a gente viveu todo mundo junto. De olhar pra outra e saber que precisava tirar do momento na hora que Sim. precisava tirar, de orar na hora que precisava de orar, de entender como uma pessoa estava vivendo aquele momento, né? E ela estava preparada para aquilo. Na história da Sabrina também, eu tive Hum. a vivência de participar também. E acho que o meu maior aprendizado foi entender que, como a Sabrina falou, Deus vai fazer. E como a gente falou no início aqui, de todas as formas, é você estar disponível que Deus vai fazer. Vai. E o que eu mais aprendi na viagem missionária foi que Deus ele vai fazer na simplicidade que ele Sim, precisar fazer, sim. no momento que você não imaginar ele vai fazer. A gente comentou que estava no período de Copa do Mundo, então a gente usou de uma bola de futebol para chamar as pessoas para jogar e por meio da brincadeira, no final oferecia uma oração e a pessoa entregava a vida a Jesus. E no momento, assim, também que durante a viagem a gente teve uma experiência de ir para uma outra cidade, conviver com as pessoas de uma outra igreja, que era amiga da família pastoral que a gente estava. E a gente tinha comentado, como as meninas falaram, a pastora é brasileira, as meninas viveram no Brasil por um tempo. E elas comentaram sobre brigadeiro. E a gente falou, cara, vamos fazer brigadeiro para elas. Só que a ideia era fazer o brigadeiro no sábado, quando a gente E estivesse assistir o em jogo. Uetoca, na cidade que a gente ia estar no momento do jogo, para que todo mundo comesse, enfim. Só que quando a gente chegou nessa cidade que eu mencionei, que a gente foi visitar a igreja, elas comentaram que a gente ia fazer brigadeiro. E o pessoal de lá ficou enlouquecido, a gente também quer brigadeiro. A gente falou, pronto, como que a gente vai fazer? Como vai fazer isso? E a gente saiu pra evangelizar, e a gente estava perto de um supermercado. E aí eu virei pra a gente comentou assim, falando com a Patrícia, uma outra pessoa que estava com a gente, falou: "Cara, se a gente juntar e comprar os ingredientes, não vai ficar tão caro. Vamos fazer brigadeiro para eles também?". E eles receberam a gente com tanto carinho, eles pesquisaram como era a Sim, comida brasileira para eles fazerem o sim, pra mais tentar parecido parecer. possível. Nossa, foi E assim, incrível. até então a gente estava comendo só comida mexicana, então foi um momento muito especial, a gente Sim. sentiu o amor de Deus também. E cara, a gente entrou no mercado, vamos comprar as coisas pro brigadeiro. Encontramos leite condensado. Vamos procurar chocolate em pó. E aí a gente achou uma marca, assim, algumas coisas brasileiras lá Sim. realmente eram muito caras, então mesmo que dividindo ia ficar um pouco apertado. Vamos procurar uma outra coisa. Não estamos achando? Vamos perguntar pro atendente. E a Patrícia, ela falava um pouco de espanhol, então ela perguntou pro rapaz em espanhol. Só que o rapaz, ele não entendeu o que que a gente queria, o chocolate que a gente queria. Porque era diferente, por mais que fosse chocolate de pó, era diferente. Até que a gente escuta uma voz no fundo, assim, do corredor. Não, você não vai encontrar isso aqui. Você só vai encontrar no Walmart. E a gente assim, cara, como assim tem uma pessoa falando português? E ela percebeu porque eu e a Patrícia falamos português no momento. E aí a gente foi explicar pra ela e ela falou assim: "Não, vocês não vão encontrar". A gente: "Ah, mas tem tal opção, vocês podem comprar tal opção que vai dar certo". A gente: "Ah, e granulado, a gente vai achar que ela". "Não, granulado vocês só vão achar no Walmart, mas eu acabei de comprar e eu vou no carro e eu vou pegar um e vou dar pra vocês". Meu Deus. Nossa, E a gente assim: "Como assim?". Deus. Como assim? Ela: "Eu só vou encontrar com a minha mãe ali no outro corredor que a gente precisa terminar algumas coisas, mas podem me encontrar lá fora que eu vou dar o granulado pra vocês". E nisso a gente saiu pra pegar o restante das coisas que ainda precisava, o chocolate em pó, a manteiga. E em um momento, gente, eu falei assim: "Cara, a gente não vai encontrar com essa mulher, ela vai embora, a gente nunca vai receber esse granulado".
Só que acontece que na hora que a gente mudou de corredor, a gente encontrou novamente com ela e com a mãe. E ela estava grávida. E a mãe perguntou assim: "Ah, o que que vocês estão fazendo aqui?" A gente veio para uma viagem missionária, a gente está para uma igreja. Ela: "Qual igreja? Eu também vou na igreja." A gente apresentou e convidou elas para estarem no culto à noite. A mãe da moça que a gente encontrou no mesmo momento falou assim: "Ah, é 8 horas, 8 horas dá pra gente ir, a gente Nó vai estar lá." E novamente eu incrédula, pensei: "Elas não vão." Foi só educada, porque a gente brasileiro, a gente é tão assim, né: "Ai, eu vou gente, Aham. pode deixar." E a gente não vai. E eu falei: "Cara, elas não vão." Foi só um papo de educação. Enfim, terminamos, fomos pra saída do mercado, começou a chover. A moça, que estava grávida, ela foi até o carro, ela buscou o granulado e ela trouxe pra gente. Nossa. Gente, é Deus Cara, nos é mínimos Deus nos mínimos detalhes. E elas detalhes. foram no E ela culto, tá? foi no Elas culto. foram no E culto. ela chegou no horário. Sim. Parte de nós, que a gente se dividiu em algumas casas pra tomar banho, parte da galera ainda não tinha chegado e ela já estava lá. Eu falei: "Cara, ela veio e ela chegou antes." Aham. Ó, E a gente fez o brigadeiro e, assim, o Foi pessoal muito gostou bom muito, foi um demais. momento muito que especial. E ela legal. se E reconciliou, e né? ela reconciliou com Deus, e ela Nossa, recebeu uma palavra, tipo, dos filhos dela, que eles são herança do Senhor, e foi um momento muito gente. especial. Uhum. E eu vi como Deus faz, é a gente estar disponível, a gente estar no lugar que Ele quer que a gente esteja, que Ele vai fazer da forma que Ele quiser fazer. E Ele fez por um brigadeiro. Ou seja, às vezes gente, isso é forte demais, eu tenho que falar disso. Por quê? Porque algo que Deus coloca no nosso coração, né, de servir a algum lugar com brigadeiro, parece uma questão besta, Tão pequena, né. mas Deus mandou vocês naquele supermercado para evangelizar aquela mulher. Sim. Ela achou que ela estava ajudando vocês, na verdade Deus estava querendo resgatar a alma dela, Sim. E né. lá, a família por completo, né. Nossa, é muito forte. Gente, só experiência incrível. Eu acho que, tipo assim, daria pra gente ficar aqui pelo menos umas 3 horas, Sim. porque eu tenho coisas pra perguntar pra vocês Parte demais. 2, uma parte 10. Quem sabe uma parte 2 em um outro Isso. Ou a momento, gente né? faz um quadro no Instagram também, Um ó, quadro no perguntas e Legal. Instagram, ou respostas, eu quero convidar vocês para estarem presentes e perguntar para elas pessoalmente Bora. cada uma dessas experiências. Toda sexta-feira, gente, existe um pós-culto que ele só termina na hora que acaba. Então, você vem, senta aqui e não tem hora para acabar não. O cafezinho vai estar acontecendo, É vai estar verdade. rolando. E, gente, a Ana fez uma pergunta também no Instagram, e eu acho que essa pergunta dela, vocês já responderam, mas eu acho que agora dá até para mandar uma mensagem para, às vezes, quem sabe, né, as meninas lá do México estejam escutando vocês, vendo vocês através do YouTube. Se as pessoas de lá, elas são receptivas, né. Eu acho que vocês tiveram várias experiências, tanto com pessoas, da igreja, quanto de pessoas de fora também. Como que foi essa experiência de maneira bem rapidinha para a gente já finalizar esse episódio? Bom, acredito que é um pouco diferente do Brasil, que no Brasil nós brasileiros somos realmente muito receptivos de chegar, abraçar, cumprimentar. O povo mexicano, eles não são assim tão abertos, mas eles são muito educados. Então, por exemplo, quando a gente ia pra rua fazer evangelismo, a gente oferecia um panfleto que a gente estava, uma oração. Se eles não quisessem parar, eles iam agradecer e iam continuar. Iam dar um sorriso e ia continuar, sem problemas. Mas também tinham aqueles que queriam receber, Sim. então, quando as pessoas elas estavam abertas, elas conversavam com você, elas abriam a vida. E até mesmo com o pessoal da igreja, depois que a gente já estava conhecido, assim, né, mais uns dias juntos, a gente chegava na igreja, a gente conseguia olhar para eles e sentir que eles estavam, assim, ansiosos pra gente Sim. chegar perto Sim. e abraçar eles, porque eles queriam nos abraçar, Sim. mas eles não sabiam se estava tudo bem, né, chegar e abraçar. Então, na hora que a gente chegava perto, já ia abraçando, eles já abriam um sorriso, começava a abraçar. As meninas, as adolescentes passavam perto da gente, a gente chegava no culto, elas riam: "Ai, tipo, que bom que você tá aqui, eu queria Nossa, tanto te ver." E às vezes era uma forma meio tímida, Sim. mas quando você dava abertura, a gente via o quanto que eles queriam aquilo também. Sim. legal. Sim. Muito bom. E vocês, meninas? Então, as experiências dos evangelismos de rua foram, assim, a gente teve um suporte incrível das meninas, Sim. da Zuri, da Dara. E não só com a questão da língua, que elas estão fera nisso, Sim. traduzindo as coisas Sim. ali ao vivo, na hora, mas também com essa questão de
a espontaneidade delas, sabe? Isso começou a me constranger, tipo assim, a forma como ela falava, não sei o quê. Tem um videozinho que a gente fez que eu estava reparando depois que a gente tá todo mundo assim, tipo assim, as Vidrada. crianças admiradas ou escutando ela A Zuri estava falar, pregando a no Zuri Natal Missão, pregando, você e a estava gente falava também com lá as assim, todo mundo crianças, né? assim, vidrado nela falando. Que legal. E eles, assim, dispostos a ouvir. E que nem a Bela falou, a questão da educação, eles são muito educados. E na igreja, essa receptividade calorosa, fez a gente se sentir em casa mesmo, muito família. Tanto que despedir foi quase que. Parecia que Ai, a foi. gente já conhecia eles há anos. A gente chegou a comentar sobre isso, sobre essa questão de sentir pertencente e sentir que a gente era amiga das meninas a vida toda. Muito bem. E poder ter essa questão, essa experiência desse evangelismo de uma cultura diferente, a gente, ouviu histórias contadas por elas, né, de que a questão cultural, a barreira cultural ali no geral, era um pouco difícil também. Teve locais que a gente não podia orar em público, Sim. no aeroporto a gente fez um momento ali rapidinho, porque, corria riscos de ser mal vista, não lembro o termo certo que ela usou, mas não era uma coisa muito comum, não era indicado, poderia ser repreendidos até por policiais, por exemplo. Tinham locais assim, dessa realidade, e essa expressividade também tão forte que a gente vê da igreja brasileira aqui no Brasil, lá eles não têm. Assim, essa questão de a gente foi até tranquilo, graças a Sim, Deus, a gente teve experiências tranquilas de evangelismo de rua, de parar no sim. trânsito, aquela coisa, foi bem legal. Mas não é algo que eu percebi que é comum, porque aqui no Brasil é comum da gente ir pra rua, fazer muitos movimentos e tudo mais, coisas em praça pública, coisas muito públicos, lá não é comum. Então essa forma de evangelho mais aberto, assim, para eles É é diferente. diferente. Forte. Uma das coisas que a pastora de arte comentou é que, por exemplo, que se a gente fosse fazer um evangelismo numa parada de ônibus mesmo, parada de ônibus não, de semáforo, por exemplo, tinha que pedir permissão para o dono da loja, porque aí se ele quisesse liberar, ele liberava, mas se ele não quisesse, porque aquele ponto era dele. E existiam algumas coisas, colocavam crianças, às vezes, para vender bala, que eles que seriam detentores daquele recurso que é as Espaço. crianças, sabe. Então, assim, não é tão da forma que a gente tem aqui no Brasil, essa Não é tão liberdade livre, toda. né? É sim, porque nós temos liberdade. Eu estava vindo pra cá, o pessoal não é crente, mas estava fazendo um show ali na Praça da Liberdade, Uhum. começou a cantar, ele começou a falar: "Pessoal, a gente é essa banda tal", e começaram a cantar. Isso lá, muitas das vezes, não tem essa liberdade de fazer, principalmente quando é evangelho. Então, a gente olhar para a realidade do México e olhar para nossa realidade nos confronta muito, porque nós podemos proclamar, a gente pode fazer culto aqui, pode fazer vigília aqui, e a Você gente não busca o quanto faz. você quiser, né, tá livre. Se você Sim, quiser sair pregando na rua, sim. chamar Você anda com a pessoas Bíblia debaixo do braço, é. pessoal, às vezes alguém: "Ai, que vão me olhar com cara torta", às vezes vão, mas eles não podem fazer nada. A gente tem uma lei que nos garante que nós podemos prestar cultos, né. O mundo também pode prestar, e aí a gente precisa entender esses limites, mas nós temos esse direito, e muitas vezes lá não tem. Então, assim, a gente fez, mas sempre pensando que poderia ser abordado, Muito eh, cuidado, né, as palavras que iam sim, ser as usadas. palavras que o tínhamos de usar, então a gente tinha que ter um certo cuidado lá. Então busca muito a questão da gente aproveitar mesmo, enquanto Sim, nós não somos uma igreja perseguida, né, sim, de fazer muito mesmo, pregar o evangelho. Gente, olha, esse podcast ficou incrível, muitas horas aqui falando sobre Deus, sobre as coisas que Deus tem feito. Meninas, muito bom ter vocês. A Muito gente vai bom fechar ter agora esse vocês. episódio, eu quero fechar dessa maneira. Quem ficou até agora vai ter uma palavra de Deus de cada uma de vocês, uma frase que resume essa experiência de viver o que vocês viveram. Uma frase curta e nós vamos fechar o episódio dessa maneira. Eu tenho certeza que essa frase, as meninas já tá pensando que vai impactar a vida de vocês que estão assistindo aí. Quem começa? Inter A intercessão que tem a voz de Deus lá, já vai, ó, uma frase direto aí, ó. uma frase.
Missão é se colocar à disposição de cumprir a missão de Deus. Nossa, receba. Carol. Eu pensei na disponibilidade também a respeito disso. Se Deus te perguntar hoje, seu coração tá disposto? Hum. Não, calma aí. Responde aí no comentário. É. Seu coração. Sinceridade, por favor, tá? Tá disposto? E isso não é só Muito relacionado à missão, forte. né? Porque a disposição é o que Deus te Sim, pedir. É. Às sim, vezes é a missão, mas às vezes sim. Sair da sua zona de conforto, sim, né? Sair da sua começar. casa e ir pra É, outra casa. exato. É a minha Propagar o frase. evangelho. A Sim, minha frase também vai de encontro a isso, que é Deus só tá esperando você dar um passo de fé pra fazer muito mais que você imagina por meio da sua vida. aleluia. Ó, já vou colocar no meu Instagram. Gente, só tenho a agradecer vocês pela Obrigada. disponibilidade Agradeço. de terem compartilhado um pouquinho do que Deus fez nas suas vidas. Eu oro para que vocês continuem sendo Amém. essas pessoas de Deus por onde vocês passarem, que Amém. pessoas possam ser alcançadas cada dia mais por esse evangelho verdadeiro que vive de renúncias, que vive de colocar a nossa vontade, né, para baixo, para que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Foi muito especial ter esse momento aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado, tenha sido impactado. Envie esse vídeo para aquela pessoa que está afastada, para aquela pessoa que você sabe que tinha um chamado missionário e que por algum motivo ela se desviou, por algum motivo ela ficou longe. E hoje é um dia que o Senhor quer resgatar essas pessoas. Então, compartilhar um vídeo também é uma maneira da gente estar Com evangelizando. É a certeza. primeira porta que Deus vai abrindo. Então, muito feliz de ter vocês até aqui nesse momento com a gente. Muito em Obrigada. breve a gente volta com o nosso próximo episódio, que será um devocional, depois testemunho. E é isso, gente. E eu Esse- queria deixar também um beijo muito especial, um abraço para todo o México, para a Ah, com família certeza. pastoral, para Pastora Sim. de Arte, a Azul e a Obrigada. Dara, e todo mundo da Lagoinha México que nos recebeu com tanto carinho e fez com que esse testemunho hoje fosse gerado. Eu vou ter que ir pra lá um dia pra. Bora, Não, bora. A gente já tá doido pra voltar. Vamos que a prepara. gente volta. Vambora. A gente volta. Gente, eu tô me sentindo aqui porque eu não fui, por que que eu não me inscrevi, tá vendo? Ficou se olhando suas limitações. Pois é. Não seja igual eu, pessoal. Faça a sua inscrição. Gente, esse foi mais um Papo de Base. Eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus está escrevendo nos próximos. Oh, Ó. glória. Um beijo. Bem, Tchau, tchau.